Quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém, que alegria vê-los todos aqui. Fazia tempo que nós não fazíamos o culto dos apaixonados, né? Esse ano nós não fizemos ainda, né? Só fizemos um profético. E estamos retornando com os nossos cultos de sábado à noite, né? E é uma alegria tê-los todos vocês aqui. Pensei que viria bem menos gente, né? Mas eu louvo a Deus que vocês são apaixonados por Jesus mesmo, por estarem aqui no sábado à noite, né? Poderíamos estar fazendo tantas coisas, mas escolhemos estar na casa do Senhor para ouvir a palavra do Senhor, para ouvir aquilo que Ele tem para fazer nas nossas vidas, né? Amém, queridos? Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 22. Esse texto é onde nós vamos mais ler, né? Nós estamos felizes com a Daiane aqui, com o Xerim, com a Jéssica, nos visitando, né? E eu também tenho alegria, tenho o nosso irmão de São Paulo, a Flávia, né? Os seus dois filhos que estão conosco. São Paulo hoje está fazendo festa aqui, né, Cheirinho? Graças a Deus, né? É uma alegria tê-los aqui. E uma alegria ter cada um de vocês que são visitantes, que estão aqui, às vezes, pela primeira vez. Se sintam à vontade no nosso meio. Nós vamos estar ministrando hoje sobre a caverna de Adulão, sobre a vida de Davi, né? Eu estava no encontro lá em Laranjeiras do Sul o ano passado. E Deus falou muito claro ao meu coração que eu devia ministrar na igreja sobre a caverna de Adulão. Para que Deus levantasse, como levantou, na vida de Davi, 400 homens guerreiros, né, para ser os valentes de Davi. Deus falava para mim que Ele também iria levantar nesta igreja homens e mulheres, guerreiros e guerreiras do Senhor Jesus, que iam se levantar em favor do reino aqui em Arapongas. E eu creio nisso, que cada um de vocês que estão aqui nessa noite, Deus chamou você. E que alistar você para fazer parte desse grande exército. E aqui vai contar a história de Davi. E a história do rei Saul. Né? E a gente vai ver aqui como que Deus vai ministrando o coração de Davi. E é o que eu quero falar com você nessa noite, né? E eu tenho certeza que no tempo que nós estamos vivendo hoje, está bem difícil, os guerreiros estão bem cansados, né? E a gente está bem sendo perseguido mesmo, né? E hoje vamos ministrar sobre tempos de aperto. E estamos num tempo de muito aperto, de muita segurança. No Brasil inteiro, né? Estamos num tempo de aperto, um tempo muito difícil de se viver, que podemos somente confiar no Senhor. Então, eu entendo que essa palavra vem no tempo certo, na hora certa, e no momento que Deus quis mesmo, né? E a gente vê assim a história de Davi. A história de Davi começa, só para você se situar aí na palavra de Deus. A história de Davi começa quando ele é ungido rei, né? Então começa a história dele. Então ele vai e vence Golias. Depois que ele vence Golias, ele vai no exército de Saul, começa a lutar com o exército de Saul. As mulheres começam a cantar. Para ele está escrito lá no capítulo 18, né, de 1 Samuel, só para você se situar, tá, querido? A Bíblia fala que as mulheres cantavam para Davi, que Saul tinha ganhado 10 mil, mas Davi, milhões e milhões nas batalhas dele. E ali começa uma ciumeira, uma inveja no coração do rei Saul. Quando Davi começa a se destacar como um grande guerreiro, como um grande homem de Deus, porque a Bíblia fala que todos sabiam que Davi era um homem guerreiro, mas que também Deus era com Davi. Que o Espírito Santo de Deus era com Davi. E Davi começa a ficar famoso no meio do exército de Saul. Mas a inveja no coração de Saul, o ciúme no coração de Saul começou a brotar. E Saul começa a desejar matar Davi.
E Saul, a Bíblia fala assim que ele, por ficar e fazer o que não agradava a Deus, porque ele vai oferecer holocaustos diante do Senhor antes do profeta Samuel. E Deus tinha falado para ele esperar o profeta Samuel, depois de 7 dias, para oferecer ali o holocausto, oferecer diante do Senhor. E Saul oferece antes do profeta Samuel chegar. Né? E a Bíblia fala que ali Deus já não rejeitou Saul como rei. Por quê? Porque ele desobedeceu a palavra de Deus. Ele era um homem ungido por Deus. Ele tinha sido um homem escolhido por Deus. E então ali Deus fala, eu vou levantar outro rei. E eu vou ungir outro rei. Um rei que seja segundo o meu coração. Um rei que ouça a minha voz. Um rei que obedece a minha palavra. Um rei que não vai fazer segundo a vontade do seu coração, mas que vai fazer segundo a vontade do meu coração. E então manda ungir Davi. E Davi ainda está lá no pasto, ainda está lá trabalhando, cuidando das ovelhas. E então Davi desce para levar comida para os irmãos no exército. E lá está Golias, né, confrontando o exército. 40 dias confrontando, tirando sarro, brincando com o povo, né, de Israel. E então Davi tem a coragem em Deus de lutar contra Golias, de vencer. Né? E ali começa aquela história linda de Davi. Começa a caminhada de Davi de subir, de respeito, de honra, de guerreiro, de homem forte, homem que tem Deus, homem que ouve Deus, homem que tem comunhão com Deus. Mas aí, quando a gente começa a crescer, né? Aqueles que perdem a presença de Deus, começam a criticar, começam a rejeitar, e começam a ter desejo de matar aqueles que crescem. E isso é um problema muito sério no meio do povo de Deus. Né? E a gente vê que isso começa a acontecer com Davi. Davi não faz nada, ele somente luta as guerras que tinham que lutar. Ele era sincero, ele era um homem de Deus, ele era um homem cheio do Espírito Santo, ele não fez mal nenhum para Saul. Só que a história fez Davi ser um grande homem de Deus, respeitado, honrado, e todo mundo via que o Espírito Santo de Deus e Deus estava sobre a vida de Davi. Isso é um grande problema, meu irmão e minha irmã. Porque quando a gente começa a crescer na unção de Deus, quando nós começamos a crescer no poder de Deus, as pessoas que perdem a unção de Deus, as pessoas que perdem o chamado de Deus, as pessoas que são rejeitadas por Deus, elas começam o quê? Criticar, perseguir e começam até desejar matar o ministério, o chamado e aquilo que Deus tem para fazer na vida, às vezes, de um grande homem de Deus e de uma grande mulher de Deus. Então, eu quero falar para você, meu amado, minha amada, você que tem ministério, você que tem um chamado de Deus, você que foi escolhido por Deus, né? Como Davi, homem segundo o coração de Deus, você sempre vai ter perseguição, desejo de pessoas de te destruir, de te matar, de tirar você do propósito de Deus. Sempre vai ter alguém que vai se levantar contra a tua vida. Às vezes é dentro de casa, às vezes é marido, às vezes é esposa, às vezes é filha, às vezes é o pai e a mãe que não quer que a gente cresça, que a gente cumpra o propósito e o chamado de Deus nas nossas vidas. Por isso que a Bíblia fala lá em Efésios que a nossa luta não é contra a carne e nem sangue, mas é contra principado, potestades e dominadoras do ar. Então nós temos que lutar contra Satanás, que tenta destruir o chamado que Deus tem para cada um de nós. E assim foi a vida de Davi. A Bíblia fala que Davi tinha a presença do Espírito Santo de Deus. E que Saul perdeu a presença de Deus. E que Saul ficava endemoniado. Endemoniado. Né? Uns falam endemoniado. Endemoniado. E a Bíblia fala que o espírito mau vinha perturbar Saul.
E que Davi era chamado para tocar a harpa, para que aquele espírito mal saía da vida de Davi, da vida de Saul. E quando Davi vinha tocar a harpa, e que Davi tinha a presença de Deus, e que quando a luz vem, as trevas têm que sair, e Davi tinha a presença de Deus, tinha luz na vida dele, e o inimigo tinha que sair da presença de Saul. A Bíblia fala que por 2 vezes, por isso que eu falo para você, que ele era endemoniado, ele tentou matar Davi. Nesse momento que Davi está tocando a harpa, que Davi está ministrando, só tocando, diante de Saul, para que o espírito mau saísse da vida de Saul, que estava ali perturbando Saul. As 2 vezes, Saul tenta matar Davi. Joga lança em Davi, Davi se defende as 2 vezes. Né? E na segunda vez, então, não estou fazendo nada, tá? Estou aqui. Então, Davi toma uma decisão. O que Davi faz? Davi foge. Davi foge da presença de Saul. Porque tem horas que quando a gente está debaixo da cobertura de um homem que não tem o Espírito de Deus, mas que é endemoniado, às vezes a gente tem que se afastar. E foi o que Davi fez. Ele não estava mais debaixo de uma cobertura de um homem de Deus. Ele estava debaixo de uma cobertura de um homem endemoniado, que não temia Deus, que não amava Deus, que não amava a palavra de Deus, que não obedecia a palavra de Deus. E Davi decidiu o quê? Se retirar da presença do rei. Fugiu, sozinho, sem armas, sem nada. E aí começa a grande história de Davi. Que talvez você, hoje, nessa noite, você perceba que também é a nossa história de alguns de nós. Que às vezes temos que fugir de alguns lugares para não ter que enfrentar circunstâncias terríveis, confrontos terríveis, que não vai nos ajudar. Que nós não vamos mudar as circunstâncias que a gente está vivendo ali naquele momento. Que só vai trazer morte. Que se Davi permanecesse ali, ele ia morrer. E Davi então sai. Então ele sai, foge, vai para uma terra terrível dos judeus, né? E ali ele é perseguido também. Ele finge que ele é louco, ele fica lá fazendo de conta que ele é um louco, babando para não morrer. Davi fez de tudo para lutar e não morrer, né? Então é o que eu e você devemos fazer. E aí ele chega aqui. Em 1 Samuel capítulo 22, é o que nós vamos ministrar nessa noite. Só quis dar uma passada para você se situar o que aconteceu na vida de Davi, né? Então, quando ele chega aqui, no capítulo 22, a Bíblia fala assim, no versículo 1 e versículo 2. 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1 e 2, ele fala assim. Davi se esconde na caverna de Adulão. Então Davi se retirou-se dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviu nos seus irmãos e toda a sua casa de seu pai, desceram ali para ele. E ajuntou-se com Davi todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, e todo homem em espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles. E eram com eles uns 400 homens. Amém? Que coisa mais linda. Olha quem que se junta com Davi. Antes de se juntar com Davi, homens guerreiros. Homens que tinham dinheiro para comprar armas. Para fazer dele ali um grande exército. Se junta o quê? Homens endividados, que não tem nada. Homens amargurados de alma. E homens em aperto. O que Davi faz com esse povo, judiação? Ei, como é que começa dentro de uma caverna, sem nenhuma arma? Ele só tem a arma, é a espada que ele tinha pego de Golias, que também não servia para Davi, que ele não dava conta de lutar com a espada de Golias, porque aquela espada era muito grande, então nem era uma arma que ele poderia usar, né? E ele só tinha aquilo. E ali se ajunta aqueles homens com ele.
homens em aperto, homens endividados, homens amargurados de alma, quase 400 homens para comer, para dormir naquela caverna, para ficar com Davi. Mas Davi faz daqueles homens valentes de Davi. E essa é a lição que eu quero deixar para mim e para você nessa primeira ministração, que nós vamos falar só sobre os homens que estavam em aperto. As pessoas que andam em aperto. Foi o que Davi estava vivendo até aqui. Porque quando nós fugimos para uma caverna, a caverna é lugar de refúgio. Caverna é lugar de se esconder. Caverna é lugar de se refugiar. Quando ele chegou ali, ele estava guardado, ele estava protegido. O problema era quando ele não estava ali. As 2 vezes que ele foi quase morto, e as vezes que ele fugiu e andou pelo terreno do inimigo, aonde lá o povo podia ter matado ele, ele teve que se fingir de louco, de babá, de andar babando tudo torto, fazendo de conta que ele era louco, né? Ali para ele foi difícil porque ele vai até um profeta, ali ele pede comida, não tem comida, ele come o pão que era da ceia, ele bebe o vinho que era da ceia porque não tinha nada para Davi comer. É até ali que Davi aprendeu o que é viver em aperto. É não ter comida, é não ter bebida, é não ter onde dormir. É não ter onde colocar sua cabeça para reclinar sua cabeça para pedir ajuda para alguém. É fugir sozinho, sem nada. É ali que Davi mostra para mim e para você que muitas vezes nós temos que fazer isso. Às vezes nós temos que caminhar para um lugar, às vezes até sozinhos, às vezes num tempo de muita falta de tudo. De amor, de amigo, de dinheiro, de provisão, de segurança, de fome, de medo, de angústia, de perseguição. Às vezes Deus permite eu e você caminhar por lugares assim de dificuldade para nos preparar para eu e você sermos grandes guerreiros do Senhor. Deus deixou Davi andar por esse caminho de perseguição, de medo, de angústia, de falta, de fome. E enquanto ele caminhava, ele andava, fugindo, se refugiou então na caverna de Adulão. Até ali, Deus ensinou muitas coisas para Davi. Deus ensinou muitas coisas até ali, quando ele chega até a caverna. Por isso que ele atraiu. O meu esposo, o Ed, chegou aí, ele brinca, ele fala assim, ó, que louco atrai louco, né? Crente atrai crente. É? Davi atraiu o quê? O jeitinho que ele estava, sem nada, sem dinheiro, sem arma, sem nada. Ele atraiu o quê? Homens amargurados de alma, porque ele tinha sido rejeitado, ele tinha sido perseguido, Saul queria matar ele, e ele sabia o que era ter amargura de alma. E ele sabia o que era ser perseguido, ele sabia o que era estar dentro de um reino, ser honrado, respeitado, conquistado confiança, lutado, guerreado, ter feito tudo certinho, ser fiel a Deus, foi sincero com Deus, foi sincero com o rei, e ele sabia o que era ser um homem perseguido, odiado, maltratado. Ele sabia o que era. Quando ele chega na caverna, aí é lugar já de refúgio. Mas esse trajeto que ele faz, pode ser que muitos de nós estamos vivendo. Esse trajeto de perseguição, de amargura, de falta das coisas, de fome, de pobreza. Como Davi estava vivendo, mas isso nos ensina, meu amado e minha amada. Isso ensina eu e você a crescer, a dar valor às coisas.
Isso ensinou Davi. Quando ele chegou na caverna, quando passou perseguição, rejeição, né? Quase perseguição, quase foi morto. Teve que fugir sozinho, sem roupa, sem mala, sem armas. Tinha fome, morrendo de fome. Teve que ir até um profeta, um sacerdote. Teve que comer o pão que ia ser da ceia, beber o vinho que ia ser da ceia, porque não tinha o que comer. Passou fome, passou necessidade, passou solidão, passou medo, angústia, perseguição. E só uma pessoa que vive todas essas coisas é treinado para a batalha. Por isso que quando ele chega na caverna, quem que ele atrai? Os que estavam em aperto, os que estavam amargurados e os que estavam endividados. Eu não sei o que você tem vivido hoje. Se você está vivendo o que Davi viveu, se você está em aperto, se você está endividado, se você está sendo perseguido pelo teu pai, pela tua mãe, pelo teu patrão, se você é perseguindo o teu ministério, eu não sei o que você está vivendo, só quero falar para você, Deus está permitindo para que você cresça e se torne um guerreiro e uma guerreira do Senhor. O problema não é o que a gente tem que passar e o que a gente tem que viver. O problema é o que a gente vai fazer. E como que eu e você vamos lidar com aquilo que eu e você temos que passar. Essa é a grande diferença. Quando Deus quer formar grandes guerreiros e grandes guerreiras do Senhor, eu e você temos que entender que é na luta, é na rejeição, é na perseguição, é na fome, é no medo que Deus prova se você pode ou não pode fazer parte de um exército. Porque covarde não é alistado para exército. Covardes não são alistados para o exército. São homens guerreiros que passam por luta, são mulheres guerreiras que passam por rejeições, que passam por lutas, que passam por medos, que passam por dificuldades financeiras, que passam por dificuldades familiares, que passam por perseguições, que passam por várias coisas difíceis e não desanimam. E não desistam. Porque Deus quer nos forjar o nosso caráter, às vezes. Às vezes Deus quer forjar o nosso caráter, é necessário eu e você passar pelo fogo para ser aprovado por Deus. Para Deus colocar grandes coisas na nossa vida. Às vezes é necessário passar, né? Então eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei o que você está passando nesse início de ano, que nós já estamos quase a metade do ano, né, que passa que a gente vai ver. Né? Só quero falar para você, não desista, não desanima. Enfrente como Davi. Se é necessário se refugiar numa caverna, se refugie, repense, veja uma estratégia de Deus, veja o que Deus quer fazer com a tua vida, como que você vai lutar. Vai para uma caverna e se refugie ali e busque de Deus uma estratégia de Deus. Porque a caverna não é pecado. A caverna é um tempo de mudança de vida. Davi mudou de ser perseguidor, né, de ser aquele homem que foi perseguido, quer dizer, aquele homem que estava fugindo. Na caverna ele mudou, ele se fortaleceu e se levantou para a batalha de novo. E então depois Deus entrou com providência na vida de Saul, do rei Saul, e ele assume o reinado. Caverna é tempo de transição. O problema é até chegar na caverna. É você não morrer na batalha. É você não morrer de desânimo. É você não morrer de angústia. É você não parar de lutar. É você não desistir.
A caverna é só um tempo de descanso. A caverna é só um tempo de transição, de mudança na tua vida. O problema é até chegar à caverna. É que você não pode desistir. Você não pode desanimar. Você não pode deixar de crer e acreditar que Deus não está deixando você passar à toa esse tempo de fome, de perseguição, de medo, de angústia, que Deus está no controle. Deus não permitiu Saul matar Davi as 2 vezes que lançou a lança nele. Deus não permitiu matar ele. E Deus cuidava de Davi. E Deus vai cuidar de você, meu amado, minha amada. Pode ser o pior tempo da tua vida que você está vivendo hoje. E sempre quando a gente está numa crise, num aperto muito grande, e hoje nós vamos falar de aperto. Às vezes é aperto financeiro, às vezes é aperto de relacionamento familiar. Às vezes é um aperto no nosso trabalho, onde nós estamos vivendo com o patrão, com o empregado. E às vezes o desânimo bate, a angústia bate mesmo. Mas nós não podemos deixar de lutar. O que Deus está falando para mim e para você é um tempo de crise, mas toda crise, ela não é permanente, ela é passageira e ela vai passar. E você vai só se fortalecer com esse tempo de crise. Com esse tempo de pouco dinheiro, esse tempo que você está passando apertado financeiramente. É um tempo só. Porque Deus vai te abençoar se você for fiel a Ele. É um tempo que vai passar. Então creia nisso, meu amado, minha amada. Deus quer te levantar como um grande guerreiro e uma grande guerreira do Senhor, em nome de Jesus. Mas vai depender de como você vai enfrentar esse tempo, né? E todo mundo que passa por um grande aperto, Davi foge para a caverna de Adulão. Quem é mais que foge para a caverna quando está em aperto? Qual foi o profeta de Deus, homem de Deus, que fugiu para a caverna? Elias. Elias foge para a caverna. Todo mundo que está em aperto tem vontade de fazer o quê? Sumir. Fugir. Vou largar tudo isso aqui, vou para outro lugar, vou para outra cidade. Porque a vontade é, vou largar esse casamento, vou largar essa família, vou largar esse namorado, vou largar esse pai e mãe, eu vou largar essa igreja. Todos aqueles que começam a viver em aperto têm vontade de largar e fugir e sumir. E às vezes é uma opressão que a gente está vivendo espiritual. E a gente vê aqui, que está escrito lá em 1 Reis, capítulo 19. Pode abrir aí, vamos ver um pouquinho do profeta. 1 Reis, capítulo 19. Vamos ver se é isso mesmo. Se eu não estou enganada. 1 Reis, capítulo 19, nós vamos ler do versículo 8 em diante. A palavra de Deus fala assim: levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com aquela força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ele entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: o que fazes aí, Elias? E disse ele: tenho sido muito zeloso para o Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. E busco a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: sai para fora, põe-te neste monte perante a face do Senhor. E então ali ele tem experiências com Deus, né? No versículo 13, e sucedeu que ouvindo Elias envolveu no seu rosto a sua capa e saiu para fora e pôs a entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia:
que fazes aí, Elias? Deus perguntando para Elias, né? Versículo 18, né? Ele fala assim, a palavra de Deus: também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. O que Elias sente ali naquele lugar? Elias sente que está sozinho. Elias sente no coração dele que todos os profetas estavam mortos. Elias sente como Davi, que Saul queria matar ele, que Jezabel, que mandou um recado para ele assim: amanhã a tua cabeça vai estar numa bandeja e você vai estar morto, né? E ele foge de medo. Não tem coisa pior na nossa vida, amada e amada, do que o medo. Lá em 1 João fala assim, ó, que o verdadeiro amor lança fora todo medo, porque o medo traz tormento. O medo faz a gente criar coisas na nossa cabeça. Elias é um grande profeta de Deus, ele vence todos os profetas de Baal. Ele ora para chover, para não chover, não chove 4 anos, ele ora para chover, chove. Ele tem experiências maravilhosas com Deus, ele monta ali o altar ao Senhor e Deus vem e lambe a terra, mostra com fogo, né, que Deus é Deus, que Deus é poderoso. E ele conhecia Deus, ele tinha experiência com Deus, Deus se manifestava na vida dele poderosamente. Mas quando uma mulher mandou um recado para ele: eu vou te matar, cara. O que ele fez? Fugiu. Por causa de uma mulher. Tinha vencido. O que é esgotamento espiritual, emocional que a pessoa está vivendo? Quando nós estamos cansados. Quando nós estamos esgotados. Qualquer coisa nos amedronta. E qualquer coisa faz a gente fugir da batalha e da guerra. Eu, às vezes, ouço muito Luiz Hermino. Luiz Hermino falou que um dia ele saiu com a equipe dele ministrar fora do país. E disse que eles ministraram e o culto foi terrível. Deus não falou nada, parece que a glória de Deus não manifestou. E ele é todo cheio da glória de Deus, né? Aí disse que os que estavam com ele foram para casa e começaram a chorar no quarto do hotel. E aí ele falou assim para eles: pode chorar, gente. Não é porque Deus não manifestou, é que vocês estão tão cansados. Eles estavam numa turnê. Vocês precisam dormir. Vocês precisam descansar. Porque quando nós estamos muito cansados, muito esgotados, qualquer coisa nos amedronta. Qualquer coisa faz a gente fugir. E foi o que aconteceu com esse profeta Elias. Estava cansado, esgotado, 4 anos, numa luta. Orou para não chover, não choveu. Aí confronta os profetas de Baal, vence a guerra ali com os profetas de Baal, mas vem um recadinho de Satanás para ele. E aquilo pôs medo no coração daquele profeta. E ele foge. E ele foge sozinho como Davi. E ele fica angustiado. Ele fica triste, né? E ele pede para Deus a morte: quero morrer. Porque quando nós estamos cansados, quando nós perdemos a esperança, quando nós estamos com medo, a gente fala: Deus, será que não está na hora do Senhor me levar, não? Você já pensou nisso? Eu já pensei. Nunca pensei em suicídio. Mas falei: Deus, não está na hora já do Senhor vir me buscar, não? Já não acabou tudo aqui, já o que tinha que fazer? Já pensei, sim. Por quê? Porque estar com Deus é melhor do que estar aqui. Profeta, pede para Deus. Fala: Deus, eu não sou melhor do meu pai e minha mãe, já está na hora de me levar, me leva, por favor. Por favor. Estou cansado, estou esgotado, não quero mais guerrear, não quero mais lutar, não quero mais pregar, não quero mais trabalhar nesse ministério, eu não quero mais viver com esse povo que não escuta, que não se converte, que não muda de vida. O profeta estava assim: eu quero ir para casa, quero ir com o pai. Ele não desejou se matar. Suicídio é uma coisa, desejar morrer com Deus é outra coisa, bem diferente. Desejar ir com o pai é uma coisa bem diferente do que suicídio.
Ele não pensou em se suicidar. Ele falou, Deus me leva. É diferente. Bem diferente. Quando a gente pensa em suicidar, é espírito de morte, é demônio. Quando você fala, estou cansado, Deus quer me levar, estou aqui, estou esperando o Senhor voltar, me buscar. Né? É diferente. Né? E Elias estava assim, pai, o Senhor não quer me levar? Já cansei. Não quer mais brincar desse negócio? Não. Essa brincadeirinha já me cansou. Né? De guerrear, de lutar, essas guerras espirituais que ele estava enfrentando. Né? Por quê? Porque a perseguição, a angústia, a solidão, o desânimo, às vezes faz a gente pensar que é melhor a gente morrer. E ele é um profeta de Deus. E ele é um homem de Deus, porque o cansaço emocional, espiritual, às vezes faz a gente pensar nisso. Né? Mas Deus fala o quê para esse profeta? Que está escondido dentro da caverna. Ele fala, mas o que você está fazendo aí, Elias? Sai de dentro dessa caverna. E Deus está falando para mim e para você hoje. Para de pensar que Ele venha te buscar logo. Sai de dentro dessa caverna. Porque o que eu tenho para você é muito grande ainda e tem muita coisa para você fazer. Tem muitas guerras ainda para você vencer. Tem muita coisa boa ainda para você viver. É um tempo só de angústia. É um tempo só de perseguição. Mas esse tempo vai passar. Essa angústia vai passar. Essa tribulação vai passar. Esse tempo de escassez, de fome, né, de perseguição vai passar. Você tem que crer nisso. Deus fala para o profeta, sai de dentro dessa caverna, meu filho. Aí ele volta e diz, não, mas Deus, eu já fui muito zeloso contigo, mas mataram todos os profetas, né? E eu fiquei sozinho, agora querem me matar. Por quê? Porque a solidão, o medo, a angústia, ela gera no nosso coração isso. Nós começamos a enxergar, nós começamos a sentir, nós começamos a ver coisas que não são reais. O profeta achava que todos os profetas tinham morrido. Aí Deus fala para ele o quê? Eu deixei mais de 7.000 homens que não se dobraram, estão vivos, você não está sozinho. Quantas vezes eu e você se sentimos assim? Dentro de uma casa que tem um monte de gente sozinho. Uma solidão terrível. Dentro de uma igreja que tem 600 membros, 800 membros, 100 membros, 200 membros, e se sentimos sozinhos. E começamos a ver que nada vai dar certo para nós. Parece que todas as portas se fecham. E parece que não tem saída para a nossa vida. E parece que melhor mesmo é morrer. Porque era exatamente assim que este homem estava se vendo. Ele não via saída, ele achava que ele estava sozinho, ele achava que todo mundo tinha morrido, e ele achava que também eles iam matar ele também. Então Deus, antes que me mate, me leve. Antes que alguém venha me mata, me leve. Porque é assim o sentimento de solidão, de angústia, de tristeza, de desânimo, que começa a bater no nosso coração, nós começamos a ficar sem projetos, sem sonhos. Nós começamos a ficar com medo do futuro. E nós começamos a ficar com síndrome de pânico. Começamos a ver coisas. Tem gente querendo nos matar, tem gente nos querendo destruir. E às vezes nada disso é real. Né? Este homem estava assim, o profeta Elias. Mas o que Deus faz? O próprio Deus vai lá e fala com Elias. Quero falar para você. Deus nunca vai te deixar desamparado. Se necessário for, Ele vai falar com você através de sonho, através de visões. Mas Deus vai te tirar da caverna, vai te tirar desse lugar de angústia, de tristeza. Porque este lugar é lugar de transição. Você vai para um lugar muito maior, de bênção, né? Você vai passar desse lugar para um lugar de conquista. Para um lugar abençoado que Deus vai te colocar. E esse tempo é um tempo pequeno de transição. Mas Deus vai te tirar deste lugar. O que você tem que ser?
fiel a Deus. Fiel a Deus, não deixar de amar a Deus, não deixar de confiar em Deus. Não desistir de servir ao Senhor todos os dias que você puder, em nome de Jesus. Então, caverna é lugar de se esconder, mas também é lugar de Deus falar com você. Foi ali que Deus falou com o profeta Elias. Foi ali que Deus ministrou o coração do profeta. Talvez hoje você fale, eu estou na caverna porque eu estou triste, amargurado, angustiado, desanimado, sendo perseguido pelo meu pai, pela mãe, sei lá por quem, né? Ou perseguido por Satanás mesmo, né? Uma luta espiritual, uma luta emocional que você está enfrentando. E hoje talvez você está tentando se esconder, ficar sozinho, trancado. E ali Deus vai falar com você. Porque ali, quando você para com tudo, desliga celular, desliga a televisão, se enfia num lugar sozinho, é ali que Deus vai falar conosco. E é ali que nós vamos ouvir a voz de Deus. Então, nem sempre lugar de caverna é um lugar terrível. Lugar de caverna é lugar de transição. É lugar de ouvir Deus e tomar um novo rumo na nossa vida. Amém? É isso que Deus quer fazer na tua vida, em nome de Jesus. Quem mais que está em aperto? E ele fala algo parecido com isso. Filipenses capítulo 1. Vamos ver quem é mais que está em aperto. Filipenses capítulo 1. Versículo 23. Filipenses capítulo 1, versículo 23. Alguém pode ler para mim, fazendo favor? Filipenses. Pode deixar. Pode continuar mais um versículo só. Amém? Volta lá no primeiro versículo que ela leu. Olha o que Paulo fala. E esse versículo falou muito ao meu coração, né? E eu espero que fale o teu coração também. O que Paulo fala assim, ó? Ora, de um outro lado estou constrangido. Algumas versões falam em aperto. Quem que está falando em aperto? Qual que é a versão que está falando em aperto? Né? Algumas versões falam aperto, né, Karine? Que ele está em aperto. E por ele estar em aperto, tendo desejo de partir, estar com Cristo. Porque todo mundo que está em aperto tem o desejo de partir, estar com Cristo. Né? Mas ele fala, não, que é incomparavelmente melhor, porque estar com Deus é muito melhor do que viver aqui nessa terra, enfrentar essas lutas, enfrentar essas perseguições, enfrentar essas guerras, esses medos, essas angústias que às vezes a gente tem. Quando a gente tem a certeza da salvação, quando eu e você temos a certeza que morrer, como Paulo falou um pouquinho antes desse versículo, ele fala, para mim o morrer é lucro, diz ele, né? Ou viver é Jesus Cristo. Eu vou viver para Jesus, vou viver para servir a Jesus Cristo. E o morrer para mim é lucro. E meu desejo nesses apertos, que ele fala que aperto por fora e por dentro, era tremores que ele tinha, né? Medo, angústia, perseguições. Paulo era preso, Paulo era perseguido a vida inteira. Ele fala, viver desse jeito aqui, para mim morrer é lucro. Eu desejo a partir e estar com Cristo. Mas ainda não é meu tempo. É necessário que eu fique aqui ainda. E é isso que Paulo está falando na nossa linguagem. Então, por causa disso, eu quero permanecer aqui. Porque eu quero cumprir aqui ainda o propósito que Deus tem para a minha vida. Então, eu e você é da mesma maneira. Eu e você temos um propósito em Deus. Deus está nos chamando para fazer parte de um grande exército.
Um exército que já viveu perseguição. Um exército que já teve medo, que já teve angústia, que já viveu em aperto, que já não teve dinheiro, que já teve que viver com muito pouco, passar necessidade. Um exército que nunca teve luta nenhuma, não é exército, não sabe o que é isso. Eu conversava com alguém essa semana que está enfrentando uma luta no casamento. Eu falei, filho, você não aconselha os outros que tem que perdoar, que tem que recomeçar. Você aconselhava uma coisa que você nunca tinha vivido. Agora você está vivendo a dor da traição. E é diferente quando eu e você temos que ministrar alguém aquilo que a gente viveu. Davi tinha vivido todas as coisas. Perseguição, medo, angústia, rejeição. Por isso se juntou a ele 400 homens. Para ele ser chefe desses 400 homens. Por quê? Porque ele tinha vivido todas aquelas coisas que os 400 homens estavam começando a viver. Só uma pessoa que viveu pode ensinar outros guerreiros. Só uma pessoa que viveu a perseguição, a traição, o medo, a angústia, a tristeza, a perda, pode ensinar as outras pessoas a viver, porque ela sabe a dor. Ela sabe o que é viver isso daí. Davi sabia todas as coisas para poder ensinar aqueles 400 homens a se tornar guerreiros. E é isso que eu quero deixar para você nessa noite. Eu e você só vamos saber ensinar os nossos discípulos, ensinar os nossos filhos, ensinar as pessoas que vão se achegar a nós, se eu e você passar pelas crises e luta de cabeça erguida sem desanimar de servir a Deus. Porque Davi não desanimou. Davi junta aqueles 400 homens. E Davi vai para a guerra. E Davi vai para a guerra. É isso que Deus está falando para mim e para você. Você está em aperto, meu amado. Você está com medo, meu amado. Você está com angústia. Você está sendo perseguido. Você está sendo mal amado. Você está sendo traído como Davi foi. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu quero falar para você. Você pode vencer, porque Deus está com você, como estava com Davi. E vai fazer de você um grande guerreiro, uma grande guerreira do Senhor. Se você não baixar a tua cabeça, não desanimar, não desistir de servir a Deus. Deus vai levantar você. Esse tempo é só um tempo de crise que vai passar. E vai te fortalecer. Vai te fazer um homem guerreiro, uma mulher guerreira. Que sabe o que é viver sendo perseguido, sendo rejeitado, sendo mal amado. Tendo dificuldades financeiras, tendo dificuldades, às vezes até de enfermidades, de perdas. Você vai poder ser um guerreiro e ajudar as outras pessoas a enfrentar essas coisas que Deus permitiu você passar. E enfrentar. E se alistar nesse exército do Senhor. Amém? A Bíblia fala que Jesus falou, no mundo tereis aflições. Mas tem bom ânimo. Eu venci. E vós vencereis também. Aonde que você descobriu? Na palavra de Deus, que Deus falou, ó, venha para Jesus que a tua vida está resolvida. Aonde que fala isso na palavra de Deus? Porque isso não existe. Vem para Jesus, que você não vai sofrer mais. Ele vai resolver todos os teus problemas. Isso não existe na palavra de Deus. Isso é um evangelho mentiroso. Porque na palavra de Deus fala que eu e você vamos ter que passar pelo fogo. Nós vamos ser forjados. Deus vai trabalhar nosso caráter. Deus vai trabalhar a nossa fé. Deus vai trabalhar a nossa vida para nos fazer homens e mulheres idôneos para trabalhar no reino de Deus. Deus nunca falou que eu e
você não ia ter tribulação, que aí você não ia ser rejeitado, que aí você não ia ser perseguido, que aí você não ia ser maltratado. Deus nunca falou isso. Na Bíblia fala que Jesus falou: no mundo vocês vão ter aflições diversas. Mas para ele você ter bom ânimo. Porque como ele venceu a rejeição, como ele venceu a perseguição, como ele venceu até a morte, eu e você também vamos vencer. Porque ele vai nos dar vitória, porque ele está conosco. Por isso eu e você não podemos desanimar. Quero chamar o louvor aqui. Não podemos desanimar. E eu não sei a luta que você está enfrentando. Mas nessa noite, quero falar só isso para você. Hoje nós só falamos em aperto. Aperto era como estava Davi. Aperto era como estava o profeta Elias. Perseguido por Jezebel. Ameaçado de morte. Perseguido Davi por Saul. Ameaçado de morte. Uma vida em aperto é isso. É não ter nada. É não ter uma casa para dormir. É não ter comida. É não ter um ombro amigo para chorar. É não ter ninguém. É solidão. É tristeza. É angústia. É desânimo. Mas saber que Deus está com ele, ele não está sozinho. Está sozinho com gente humana. Mas o Espírito de Deus estava sobre a vida deles. Tanto de Davi, como com o profeta Elias. Quanto como Paulo, que fala, para mim era melhor partir com Jesus. Porque para mim morrer é lucro. Ou viver é Cristo, morrer é lucro. Mas até que se cumpra o propósito de Deus, eu vou ficar aqui com vocês. E eu vou pregar a palavra de Deus. E eu vou servir o reino de Deus. Porque Paulo só fez isso na vida dele. Foi servir a Deus. Foi servir o reino de Deus. E foi amar os perdidos. É o que Deus quer fazer na minha vida e na tua vida. Se eu e você estamos aperto, Deus está falando para mim e para você nessa noite. Deus quer te levantar como um guerreiro e como uma guerreira do Senhor. Isso vai depender de como você vai enfrentar esta luta. Isso vai depender muito de como você vai enfrentar essa guerra. Quero que vocês abram a palavra de Deus no livro para nós estar terminando. Jó, capítulo 4. Versículo 3 a 5. No livro de Jó, capítulo 4. Do versículo 3 ao versículo 5. A palavra de Deus fala assim: eis que tem ensinado a muitos e tem fortalecido as mãos fracas. As tuas palavras têm sido sustentado aos que tropeçavam, e os seus joelhos vacilantes têm se fortalecido, fortificado. Mas agora, chegando a tua vez, tu te enfadas, sendo tu atingido. O que fala aí? Vamos ler junto de novo esse versículo. Mas agora, um amigo de Jó falando para Jó: agora você está enfrentando uma luta na tua vida, mas antes você fortalecia as pessoas fracas. Você ensinava as pessoas a se manter firme. E agora que chegou a tua vez de passar por uma grande prova, por passar por uma grande dificuldade, tu fica enfadado e com medo. Porque é na dificuldade que eu e você somos provados. Porque quando tudo está bem, está muito fácil servir a Deus. Foi o que o diabo falou para Jó. Ué, Deus, tu dá tudo para ele? Tu dá riqueza, tu dá filho, tu dá saúde, tu dá tudo que Jó quer. Por isso que ele te ama, por isso que ele te serve, por isso que ele está contigo. Tira os filhos dele, tira a riqueza dele, tira tudo que ele tem para você ver se ele não vai te negar.
Jó não negou Jesus. Jó não negou Deus. Mas aqui ele está murmurando. Esse capítulo Jó fala. No capítulo 4 Jó fala assim, ó. Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que Deus me deixou nascer? Por que Deus me deixou respirar? E aí o amigo dele fala para ele: você fortificava os fracos, você aconselhava, mas a hora que chegou você de passar pela prova, pela dificuldade, como é que você vai enfrentar? Você está murmurando, reclamando, sem fé, sem esperança, sem confiança, porque é nessa hora, meu irmão, que eu e você mostramos quem nós somos em Deus. Quando está tudo bem, é fácil servir a Deus. Quando está tudo bem, é fácil erguer a mão e cantar para Deus. E falar que eu e você amamos a Deus. Agora eu quero ver você falar que amamos a Deus quando tem dinheiro. Quando tem conta para pagar. Quando eu e você temos que enfrentar uma grande enfermidade. Uma grande perda. Quando eu e você temos que enfrentar medos e angústias e perseguições, eu e você vamos mostrar quem é Deus na nossa vida. É isso que o amigo de Jó fala para Jó. Agora que você tem que viver uma prova, como é que você vai viver e lidar com isso? Falar para você, meu irmão, minha irmã. Davi não desistiu. Davi foi para uma caverna, fugiu para não morrer e para não matar Saul também. Ele era guerreiro, podia matar também. E ali fala, nós vamos falar sábado que vem, que Davi podia ter matado Davi várias vezes, mas Davi falou: eu não vou colocar a mão no ungido de Deus. Não falava mal de Saul, não criticava Saul, não falava nada de Saul, ele fugiu. Não fale mal de ungido de Deus, não toca no ungido de Deus. Por que ele levantou 400 homens guerreiros valentes de Davi? Porque Davi era guerreiro. Davi não se escondia atrás da sua murmuração, não reclamava do seu líder. Davi fugiu dele, não tocou no líder, não tocou em Saul. Isso é ser homem de Deus. Isso é ser guerreiro, é fechar a boca, e é buscar a Deus, e é se posicionar como homem de Deus, como mulher de Deus, e confiar em Deus. Davi confiava em Deus. Davi sai e vai para Mispa, deixa a família dele ali e pede para o rei guardar, porque Davi falou: eu tenho que descobrir o que Deus quer ainda com a minha vida, porque a minha vida está nas mãos de Deus, e eu tenho que fazer o que Deus quer. E eu não posso tocar na mão, na veste, nem na vida de ungido de Deus, porque cabe a Deus tocar nele, não eu. Isso é ser guerreiro. Deus está te chamando para um novo nível. Deus está te chamando para entrar na caverna, e essa caverna vai ser o quê? Um tempo transicional. Você vai mudar de estágio na tua vida espiritual, emocional, financeira, porque Davi depois se tornou o rei de Israel. Os valentes de Davi depois foram para o reino. Então eu não sei se você está passando em aperto hoje, mas Deus pode te levar para um lugar muito mais alto do que você viveu até hoje. É só um tempo de transição, é só um tempo de aperto, um tempo de angústia, um tempo de perseguição, é um tempo de rejeição, mas Deus vai mudar. Deus vai mudar a tua história, dependendo de como você vai enfrentar hoje essa luta. Como que você vai lidar com essa perseguição? Como que você vai lidar com essa rejeição? Como que você vai lidar com esse tempo de aperto? Deus está falando para você que você não tenha medo. Não tenha medo. Não deixe o diabo encher o teu coração de medo.
porque o medo atrai tormento. Mas o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor é Deus. O verdadeiro amor é Jesus Cristo de Nazaré. O verdadeiro amor é o Espírito Santo de Deus. E se Ele estiver em mim e você, este medo vai sair. Você vai enfrentar de cabeça erguida, porque você sabe que a vitória vai vir em nome de Jesus. E esse tempo vai ser só passageiro em nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar você a se colocar de pé. Nós vamos ter um tempo de oração nessa noite. Ergue tuas mãos para o céu, como sinal de que você está se rendendo a Ele nessa noite. É Ele, ao Espírito Santo de Deus, ao Senhor, a Deus, a Jesus Cristo de Nazaré. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Se renda a Ele nessa noite em nome de Jesus. Se renda à presença dEle, a conhecer a Ele mais, a confiar nele mais e saber que esse tempo é o tempo de transição. Eu me rendo. Começa a orar ao Senhor. Eu me rendo. Fala, Deus, eu creio que tu me trouxe aqui nessa noite. É algo muito maior. Seja aperto financeiro, seja aperto na vida familiar, seja aperto na tua área emocional, sentimental, espiritual, perseguição. Se você tiver com qualquer tipo de aperto no teu coração e na tua alma, se nesses últimos dias você tem sentido medo, angústia, venha para o altar de Deus e coloque a tua vida diante do Senhor. Fala, Deus, Davi viveu isso e saiu. Davi enfrentou este momento que eu estou enfrentando hoje. Eu creio que eu vou sair desse lugar da mesma maneira que Davi saiu, da mesma maneira que Paulo se posicionou, da mesma maneira que Elias então sai da caverna e vai viver o que Deus tinha para ele viver. Porque o verdadeiro amor, que é o Espírito Santo, que é a presença de Deus na nossa vida, vai lançar fora todo medo, toda angústia.
você viver esse tempo, meu irmão, minha irmã. Mas você não vai ficar aí. Você não vai ficar preso nesse tempo. Deus nessa noite falou para você: eu vou tirar você deste lugar de aperto. Eu vou tirar você deste lugar de medo, de angústia. Eu vou tirar você deste lugar de solidão. Eu vou tirar você deste lugar de fome. Deus vai tirar você deste lugar. Deus está te chamando nessa noite. Que você venha. A presença dele, não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Coloque agora o teu temor diante de Deus. Fala: Deus, é isso que eu estou enfrentando. A minha vida está assim. Eu preciso do teu agir. Eu preciso da tua bênção. Eu preciso da tua mão poderosa sobre a minha vida. Eu quero sair deste lugar de aperto hoje. Eu quero sair daqui com uma palavra de direção nessa noite. Eu quero que o Senhor me oriente. Eu não quero mais ficar com este medo, essa angústia, essa tristeza, esse desânimo no meu coração. Mas que nessa noite o Senhor possa fortalecer a minha alma e os meus sentimentos em nome de Jesus. Eu me senti nessa noite que tu está me alistando num exército poderoso, que não são homens e mulheres perfeitas, porque tu não chama homens e mulheres perfeitos. Tu trata e trabalha no coração daqueles que ainda estão amargurados, apertados, com solidão nos seus corações. Tu chama esse povo que ninguém chamaria, porque esse povo se alistou no exército do Senhor, como aqueles homens amargurados, apertados e angustiados, se alistaram com Davi, e Deus aceitou eles. Deus te aceita hoje, meu irmão, minha irmã. Talvez hoje você está com uma vida difícil. Talvez hoje você se sente incapaz de fazer parte desse exército, porque talvez hoje você se olha e vê que ainda tem umas áreas da tua vida que tem que ser tratadas. Mas Deus, Ele trata com amor, porque Ele te ama, Ele quer te administrar, mesmo ainda você sendo imperfeito. Ele vai transformar você em um guerreiro e uma guerreira do Senhor. Já esteve longe de mim. Tu nunca vai desamparar os teus filhos e as tuas filhas. Meu coração Espírito Santo de te Deus. pertence. Teu coração Meu é dele. coração Não deixa o medo te encher o teu pertence. coração. Não deixa a angústia encher o teu Meu coração. coração Não deixa a te rejeição encher o teu pertence. coração. Creia que Ele está contigo. Ele vai Meu mudar a tua história hoje. te pertence. E mesmo se o medo, e mesmo se o medo É o medo financeiro, é o medo da rejeição, é o medo da perseguição, é o medo da perda. Deus está falando para você. Ele está já contigo. esteve Nunca longe teve. de mim. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Ele é todo teu. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a ti, e
só ti, Deus. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. O meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Aleluia. Senhor, nós queremos declarar nessa noite que todo espírito de perseguição, todo espírito de opressão, todo espírito de angústia, todo espírito de medo, nós queremos ordenar que saia da vida dos teus filhos e das tuas filhas nessa noite, Pai. Que venha sobre a vida deles, Pai, a tua presença, a presença do Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo é o amor de Deus. E o amor de Deus lança fora todo medo. E que eles saiam daqui crendo, que eles saiam daqui confiando que o tempo novo vai vir sobre a vida de cada um deles, ó Pai. Pai querido, fortalece, Pai, renova suas forças, Senhor, na autoridade e no poder do nome de Jesus. E alista, Senhor, hoje cada filha, cada filho teu para este exército poderoso, Pai querido, guerreiros e guerreiras do Senhor, os valentes que o Senhor vai levantar nessa igreja, que sejam alistados nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos declarar que, Pai querido, levante hoje um povo novo neste lugar, sem murmuração, sem reclamação, mas que confia, que levanta a cabeça e que luta, sem desanimar como Davi, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Vem com teu poder, Senhor. Manifesta, Senhor, a tua glória, a tua presença na vida dos teus filhos e das tuas filhas, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode se colocar de pé. Pegue aí na mão do teu irmão e da tua irmã. Quero chamar a nossa irmãzinha, a minha intercessora. Vem cá, minha irmã. Irmã Corina. Irmã Corina, ela vai orar, encerrando esse culto nessa noite. Meu irmão, minha irmã, Deus só quer te levar para um nível muito mais alto. Deus está te alistando nessa noite. Tem coisas que Deus nos chama, que não é escolha nossa, é Deus que nos escolhe. E Deus, Ele coloca cada um de nós no lugar aonde que Ele quer. Deus nessa noite está colocando você no lugar aonde Ele quer. Está te alistando. E Deus fala para você, meu irmão e minha irmã, os valentes de Davi eram endividados, eram homens amargurados e homens em aperto, porque Deus não chama os perfeitinhos, porque os perfeitinhos acham que a glória e o poder está neles e não em Deus. Deus chama aqueles problemáticos, aqueles que estão com uma vida ainda para acertar, porque quando acertar, todo mundo vai saber que não é eles, e sim Deus na vida deles. E é isso que Deus quer fazer na minha vida e na tua vida. Deus não está escolhendo os melhores dessa igreja para ser guerreiros do Senhor. Deus está escolhendo aqueles que têm um coração como Davi. Homens e mulheres que erram, homens e mulheres que pecam, homens e mulheres que têm dificuldade em algumas áreas, mas que Ele vai ajudar você a se formar um homem de Deus, uma mulher de Deus, porque Ele olha o coração. Tem muita gente melhor, sim, que talvez você
aqui, mas que Deus não escolheu. Deus escolheu você que está aqui hoje. Deus te alistou hoje para um exército poderoso que vai fazer diferença de hoje em diante na tua casa, no teu trabalho, no meio da tua família, porque Deus vai fazer algo grande na tua vida, em nome de Jesus. Nós temos a minha intercessora, ela vai orar. E eu amo muito essa vida, porque ela ora por mim desde que eu cheguei em Arapongas, por mim, a minha família. Ela vai orar encerrando esse culto. E se Deus deu uma palavra, a senhora fica à vontade. Deus maravilhoso, em nome de Jesus, Pai, eu já te agradeço, Pai amado, por tudo que tem acontecido aqui nesta noite. Amém. Pai amado, pela a manifestação do teu Espírito, Deus amado. Amém. Pai, enquanto a tua filha Naixe Mansumarras pregava, Deus, o teu Espírito Naixe Marras passeava dentro desta igreja. Esse mandou rastere, amantumiai de comaneias, amãos seremanda canta labas. Pai, eu creio, Pai, eu creio que aqui está uma igreja que está esperando a tua volta, Deus. Uma igreja nasce e me ama, namás. Pai amado, consagrada a ti, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu tenho entregado, Pai amado, teus filhos nas tuas mãos. Amém, demanto mais chequeia, lancho e deneia. Pai, em nome de Jesus, venha abençoar, Pai amado, cada família, porque o Senhor é Deus da família. Venha abençoar, Deus amado, filho, esposa, Pai amado. Oh Deus, venha abençoar, Pai amado, aqueles que estão passando por horas difíceis, mas é na hora difícil que o Senhor está conosco, Pai, dando força, dando sabedoria, Pai amado, do alto do céu. Pai, eu estou entregando nas tuas mãos. Dá uma noite de bênção para cada um, Pai amado, em nome de Jesus. Pai, esta vida nasce maneia, ali te andalabás. Pai, essa vida eu creio que eles entregou nas tuas mãos, Pai. Não foi na mão do homem, Rimenaia. E o Senhor vai resolver este grande problema. Pai, para esta vida é problema grande. Mas nós sabemos, Pai, que nós temos um Deus maior do que este problema. Pai, em nome de Jesus. E eu creio que o Senhor é o advogado e é o juízo dessa pessoa. Pai, eu estou entregando nas tuas mãos. Venha abençoar o pastor, venha abençoar a pastora, vem abençoar os filhos. Deus, toma nas tuas mãos este rebanho, Pai amado, que um dia eles vão entregar ali para ti. Pai, eu estou entregando, essa é a minha oração, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas, Senhor. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Amém. Você é um guerreiro, uma guerreira do Senhor. Dê um abraço pelo menos em 5 pessoas. Fala, você é uma guerreira. Você é um guerreiro do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.